Eu tenho uma pergunta de negociação, por curiosidade mesmo, que é, imaginando uma exchange como um marketplace, você pode imaginar como fechada ao exterior, ou seja, vamos imaginar que tem 2.000 bitcoins e você só casa ordens dentro da exchange, mas naturalmente ela de vez em quando precisa ou de mais bitcoins e tem que comprar a algum lado, ou está com excesso de estoque e desova no mercado fora dos próprios clientes. Como é que isso funciona? Onde é que uma exchange vai comprar e vender bitcoins fora do ecossistema dos seus clientes? Outras exchanges, peer-to-peer, como é que isso funciona? É curiosidade mesmo. Não, existem vários casos, né? Cada exchange tem a tua proposta, mas assim, todo mundo se conhece no mercado, é um mercado que não é muito grande, então muita gente faz a mesma coisa, e aí volta naquela pegada que eu falei de arbitrador. Então, por exemplo, tem muita gente que compra lá fora, isso eu digo em lote grande, tá? Porque eu não estou falando no varejo, o cara quer comprar 1.000, 10.000, 15.000. Quando o cara está querendo negociar em volume, ele sempre vai procurar o marketplace, no caso a gente chama de OTC, né? Que são as operações que ocorrem de grandes valores, para conseguir liquidar uma posição maior sem ter um estrago no book e sem perder dinheiro, né? Porque às vezes, sei lá, o cara quer vender R$ 200.000. Se ele botar isso no livro de ofertas, ele vai tombar o preço e vai acabar não vendendo no valor que ele quer. Aí ele chega na corretora ou no OTC, qualquer OTC que tenha, porque às vezes não é só a corretora que faz isso, né? Fala, eu quero vender 10 bitcoins, 15 bitcoins. O cara já passa o preço final, então você vai ter um preço final, isso não vai passar pelo livro de ofertas. É mais ou menos, basicamente é uma venda casada, né? O Ivan é o vendedor, eu sou o marketplace, o Alan é o comprador, eles não se conhecem. Eu faço ali a intermediação em segurança, óbvio, sempre usando o meu marketplace, né? Eles não vão se conhecer. E aí a gente faz a troca de um para o outro, basicamente, né? Mas sem uma ponta conhecer a outra. Então, você perguntou da onde Exchange compra ou da onde OTC compra. Geralmente, todo mundo tem ali o seu contato, todo mundo faz isso através do WhatsApp, né? Então, um pergunta o preço. Ah, eu quero saber o seu preço para 20 bitcoins. Ah, eu quero saber o preço para 30 bitcoins. Você vai onde tem o melhor preço, né? Pode ser em outras corretoras? Pode. Tem gente que compra de uma corretora, um concorrente compra de outro. Porque é concorrente, mas se tem negócio na mesa, você vai acabar fazendo, né? Ou E seja, o nome da Exchange OTC é WhatsApp. o quê? O nome da Exchange OTC é WhatsApp. Não, o WhatsApp é uma forma que a gente usa de se comunicar, né? Então, Mas isso faz lembrar muito a transação de ações, né? As ações você tem também o equivalente ao book, né? É a compra e venda de ações, é a mesma coisa, né? Não muda, e não tem o muda nada. OTC, é bem o mesmo esquema. Outra pergunta associada a isso é uma, assumindo que todos os bitcoins que a exchange transaciona, ela tem realmente, né? Porque você falou há pouco que algumas hoje em dia podem não ter, mas assumindo que tem, como é que é feita a associação entre os bitcoins e os clientes e a carteira de cada cliente? Ou seja, há tipo uma compartimentação com uma chave do cliente junto à chave da exchange, ou vai tudo para um bolo único e é só um banco de dados que define quanto é que cada um tem em saldo? Como é que funciona isso? Então, respondendo essa pergunta, isso vai mudar de cada negociador, né? Cada marketplace vai ter a sua ordem, uma diferente da outra, né? Falando um pouquinho do que eu fazia, eu sempre tinha um caixa, tanto em Bitcoin como em reais, que eu não precisaria ter, na verdade, eu usava para cobrir se alguma coisa desse errada, eu nunca ficaria insolvente, porque basicamente é aquela ideia que eu falei, o Ivan quer comprar Bitcoin de mim, o Alan quer me vender, eu já tenho as duas pontas, então eu tenho o saldo de quem quer vender e tenho o saldo de quem quer comprar. Os dois lados confiam em mim, então os dois lados me passam o recurso primeiro. E basicamente eu pego o Bitcoin do Ivan e pego os reais do Alan, ou vice-versa.
entrego de um, entrego para o outro. Então, basicamente, você não precisaria ter você não precisaria juntar as coisas da exchange com o OTC, por exemplo, porque, por exemplo, muitas exchanges que você falou das carteiras, muitas corretoras têm a carteira pública ali, então você sabe quantos bitcoins ela está custodiando. Mas óbvio que você não tem como saber quantos bitcoins de clientes deveriam ter lá. Isso você não vai ter como saber. Então, na verdade, não importa muito você ter o dado de quantos bitcoins a corretora está custodiando, porque você não sabe os valores de cada cliente, né? Mas é basicamente isso. Você tem que, na verdade, é uma relação de confiança também, porque você não tem como adivinhar o que está acontecendo dentro, né? Então você tem que confiar, você tem que pesquisar, você tem que, você viu uma coisa no Google, pergunta para alguém que já está há mais tempo. Oi. Eu tenho uma pergunta. Você acha que o mercado de OTC vai ser substituído por aplicações tipo BISC? Eu acho que não, por quê? Porque o mercado de OTC, é o que eu falei, hoje ele é muito maior do que as corretoras, tá? E o Eu mercado digo de no OTC, futuro, no futuro. acho que ainda não, porque basicamente o mercado de OTC é uma pessoa física fazendo com outra, ou uma conta jurídica fazendo com a outra, então eu não vejo isso acabando, entendeu? Ou sendo substituído. Porque isso é o que acontece no mercado tradicional também. Até eu não entendo muito bem sobre o mercado financeiro tradicional, eu já estudei um pouco, mas o OTC é regulado também, né, no mercado financeiro tradicional. Então, ele funciona para ordens grandes. Mas então, exatamente por ser regulado, você não acha que a atratividade de uma ferramenta descentralizada, tipo o BISC, que consegue fazer o meio de campo aí entre o comprador e o vendedor sem ter um trusted third party, você não acha que isso vai acabar sendo mais interessante com o tempo, como o volume vai aumentando? Você não acha que isso vai substituir? No final vai acabar substituindo. A minha avaliação é que vai acabar substituindo 100%, né? Mas, claro, gradativamente. Mas você não vê aí como uma ameaça a esse mercado? Eu acho que não. Não Não? 100% como você está falando, porque eu acho difícil alguma coisa ser acabada assim 100%. Sempre vai ter rolando alguma coisa, né? Mas nisso você está falando num mercado já regulado, né? Não, não. Não porque o BISC não é regulável, né? Ele é praticamente um node que roda lá independente e você conecta diretamente como se fosse uma rede BitTorrent, né? Você conecta diretamente com o comprador ou com o vendedor. Mas aí é basicamente o que o local Bitcoins faça, talvez, só que ainda É, tem as pontas conectadas, né? é isso, mas sem você precisar se conectar a um site de terceiros que loga seu IP e o caramba. Você, tipo, é tudo P2P, que nem um BitTorrent. Eu concordo contigo, Rafa. Acho que ainda vai demorar muito para OTC passar para o BISC. Acho que esse matchmaking aí, esse casamenteiro, é difícil. As pessoas, até elas chegarem nessas ferramentas, aí elas ainda vão usar ferramentas mais tradicionais que elas estão acostumadas para comprar o Bitcoin, que é tipo ligar para alguém, falar com alguém que você confia, que você viu a cara, que você sabe onde tá. Tipo, tem gente que não, e com razão às vezes, que não tá disposta a se arriscar na internet, né? É que E desculpa, pensei que você terminou. pode falar, pode falar. É que agora, refletindo um pouco mais, se você for pensar, é, alguns, alguns anos atrás e agora um pouco mais, o assunto tá um pouco mais aberto, né? Tem muita exchange descentralizada que tá para nascer e umas que já nasceram acabaram não vingando, não tiveram sucesso. Se eu não me engano, o CEO da Binance falou que vai lançar a Binance Descentralizada. nada, mas não sei como isso funcionaria. E eu não acredito que isso funcione da maneira que as pessoas estão achando que funcione. E também isso acaba levando um pouco da sua pergunta, Alan, porque esse mercado, você precisa de confiança, entendeu? Então, eu não sei como esse tipo de mercado que você falou substituiria
o OTC, né? Porque você precisa tá na confiança de alguém para fazer uma operação de valor grande assim. Eu não sei como que isso ia funcionar, na verdade, e de qualquer forma, isso funcionando ou não, esse mercado que estaria fazendo essas operações, que eu não sei nem como funcionaria, precisaria pegar preço de alguém, né? Porque o negócio não vai funcionar sozinho. Sempre Não, vai. basicamente, você tem um livro de vendedores que vão publicar lá voluntariamente as suas ofertas, e você tem um livro de compradores que também publicam voluntariamente dentro de uma plataforma que todo mundo se conecta, todo mundo peer-to-peer, né, baseado no mesmo princípio do BitTorrent, e acabou. Aí lá você tem a própria aplicação é o Scroll, né, você paga uma taxa de segurança para poder publicar. E caso aconteça algum problema, alguma comunicação errada, alguma tentativa de fraude, um moderador, né, que é uma pessoa também, um terceiro que pode interferir nessa transação, ele pode receber as informações das duas partes e julgar se a transação é fidedigna ou não, entendeu? Então acaba tendo aí o uso de um terceiro em casos extremos, mas o uso do terceiro só acontece em caso de disputa. Isso fica preso dentro do protocolo também, que está preso dentro de um depósito de segurança. Então, a aplicação tenta criar ferramentas que protejam as duas partes de forma descentralizada, entendeu? Para tentar eliminar essa figura do terceiro. Sim. De todos os modos, ainda é uma versão muito jovem do BISC e ele tem um limite de 1 BTC, para entender, ou seja, esse é um OTC, ainda um OTC com limite de 1 BTC, porque ainda é novo, ainda é jovem, não tem... Estão se vendo, né, todos os casos de extremos ainda vão acontecer, né, as coisas... os use cases aí que a gente vai ver e que vão ser os bugs que vão ser reportados e consertados até a gente poder chegar na visão do Alan aí que daqui a alguns anos o OTC vai estar mais automatizado. Eu também acredito nisso, mas vai demorar, não é algo que é imediato, ainda tem bastante Sem dúvida. tempo para as pessoas usarem tecnologias mais simples e menos bitcoinheiras. Seu emprego está garantido aí pelo menos por uns 3 anos. Sim. É a mesma pegada de, por exemplo, pessoa que vai até a agência bancária hoje, né? Você não precisa... É até horrível. Quando eu tenho que ir no banco, sei lá, fazer alguma coisa, me dá uma raiva, porque você é mal atendido, você tem que passar por uma inspeção ali, se é cliente do lugar, os caras acham que você tá armado, não sei o quê. Talvez é um pouco dessa pegada, né? Tem gente que... são gerações diferentes, né? É meio difícil de entender, mas eu acho óbvio que isso pode acontecer, já tem projetos de exchanges centralizadas que façam isso, que fazem isso, só que eu não vi nenhuma dar certo ainda e talvez as que possam dar certo ainda não saiu do papel e precisa ter uma aceitação também, né? Não sei. Baixa o BISC, meu, dá uma olhada, vale a pena. Vale a pena, é tipo interessante pelo conceito, pra você ver como eles usam. Você tem a sua carteira Bitcoin lá, está rolando um Node, está usando o Tor, tipo, tá fazendo tudo para evitar qualquer tipo de surveillance e tá feito para casos extremos, né? Como o da China, como de países onde o governo bloqueia realmente e você tem que ter uma ferramenta para superar esse bloqueio, porque você precisa usar o Bitcoin para, sei lá, tirar dinheiro do país, mandar para sua família no exterior. Tem gente que está dependendo Sim. disso, então é mais para esses casos extremos hoje em dia, mas com o tempo eu acredito que as pessoas que não estão com essas necessidades estão começando a usar e vão usar mais e mais. Sim, sem dúvida.